Hoje é dia de mais um grande confronto pelo Campeonato Brasileiro, e o jogo entre Fluminense e Palmeiras, no Maracanã, promete ser daqueles que não dá para tirar o olho da tela nem por um segundo. Se você curte acompanhar os bastidores dos gigantes paulistas, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal Só Rivais, porque aqui a gente fala sem clubismo, ou melhor, com o clubismo equilibrado entre os quatro grandes de São Paulo. E fica até o final do vídeo, porque tem muito pano pra manga nesse duelo. O Palmeiras entra em campo pressionado. Sim, mesmo com uma campanha sólida, o Verdão chega ao Rio de Janeiro com algumas feridas abertas e muitos questionamentos internos. E não é só por causa da oscilação recente em campo. As mudanças na escalação feitas por Abel Ferreira têm gerado mais dúvidas do que soluções. Contra o Fluminense, o técnico português deve promover alterações importantes, incluindo o retorno de nomes que estavam sendo questionados pela torcida. Mas será que essas trocas realmente resolvem os problemas do time? Vamos lembrar que, ao longo dessa temporada, Abel já deu inúmeras provas de sua capacidade tática e emocional no comando do Palmeiras. No entanto, mesmo os treinadores mais vitoriosos passam por momentos em que precisam se reinventar, e talvez esse seja exatamente o caso agora. A ausência de Rafael Veiga, por exemplo, abre espaço para testar alternativas no meio-campo, mas isso também deixa o time menos criativo, menos vertical. O torcedor palmeirense sabe que o elenco é forte, mas também sabe que tem peças que ainda não entregaram tudo o que se esperava. E aqui entra o nome de Felipe Anderson, um dos reforços mais badalados do Palmeiras nos últimos anos, que acaba de completar um ano vestindo a camisa alviverde. Mas sejamos sinceros, o jogador ainda não conseguiu ser o protagonista que a torcida esperava. Habilidade ele tem, experiência também, mas falta aquele algo a mais, aquele momento decisivos, aquele jogo memorável, aquele lampejo de liderança que consagra grandes nomes. Felipe até tem sido importante taticamente, ajudando na recomposição, dando volume de jogo, mas ainda não assumiu o jogo para si. E o que se espera dele não é apenas entrega física. É protagonismo. Em um time que perdeu nomes como Dudu por lesão e vê Estevão prestes a ir embora para a Europa, alguém precisa chamar a responsabilidade. E por que não ele? Outro ponto que precisamos destacar, e aqui já deixo claro para você que ainda não é inscrito, que se inscreva agora no canal, porque a gente vai seguir acompanhando cada detalhe do Palmeiras nos próximos jogos, é a gestão de grupo feita por Abel. O português tem um histórico de manter o elenco unido e com um discurso sempre voltado para o coletivo. Mas, internamente, alguns sinais mostram que há desconforto com algumas escolhas. A torcida tem cobrado mais ousadia, mais clareza nas substituições e, acima de tudo, uma postura mais agressiva em jogos grandes. Contra o Fluminense, que vive um momento instável no campeonato, mas é sempre perigoso no Maracanã, o Palmeiras não pode entrar com espírito de administração de resultado. Tem que ser o Palmeiras intenso, vertical e eficiente, o Palmeiras que ganhou tudo nos últimos anos. E quando olhamos para o Fluminense, vale lembrar que, apesar da má fase no campeonato, o time comandado por Marcão tem bons valores individuais e sabe se comportar bem jogando em casa. Cano, Ganso, Arias, é um time que, se encaixar um contra-ataque, pode complicar a vida do Verdão. Ainda mais se o Palmeiras entrar desligado, como aconteceu em outros jogos recentes fora de casa. Voltando ao lado alviverde, uma das maiores interrogações para o torcedor neste momento é sobre o papel de alguns jogadores no elenco. Além de Felipe Anderson, nomes como Richard Rios, que vinha sendo titular absoluto, perderam espaço. O colombiano era peça-chave na construção e destruição, mas caiu de rendimento. Lucas Evangelista, recém-chegado, ainda tenta se adaptar, mas precisa mostrar que pode brigar por posição. Outro fator que não podemos ignorar é o desgaste físico de alguns atletas. O calendário do futebol brasileiro continua sendo desumano, e o Palmeiras, que está nas três frentes, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, sente o peso dessa maratona. Abel, como bom gestor, tenta rodar o elenco, mas essa rotatividade, quando mal administrada, pode causar justamente o contrário: perda de ritmo, falta de entrosamento e jogadores sem confiança.
E o cenário do campeonato mostra que não há mais margem para erros bobos. Cada ponto perdido pesa, cada empate vira um tropeço. E cada falha individual pode ser o estopim para uma crise. O Palmeiras sabe disso, a comissão técnica também, mas saber não é o suficiente. É hora de ação. Agora, antes de seguir com a análise final, mais uma vez, se inscreve aqui no canal Só Rivais, ativa o sininho, comenta aqui embaixo o que você está achando da fase do Palmeiras e o que espera do jogo contra o Fluminense. Sua participação é essencial para a gente continuar crescendo e trazendo conteúdo relevante para quem ama futebol. Para encerrar, vamos ser justos, o Palmeiras é sim um dos favoritos ao título brasileiro. Mas está longe de ser imbatível. O elenco é forte, mas precisa de foco. O treinador é vitorioso, mas precisa se reinventar. E os jogadores precisam entender que, para fazer história num clube gigante como o Verdão, não basta jogar bem de vez em quando. É preciso constância, personalidade e coragem. O jogo de hoje pode ser só mais uma rodada no calendário, mas também pode ser um divisor de águas para o restante da temporada. Uma vitória fora de casa, diante de um adversário tradicional como o Fluminense, pode devolver a confiança, silenciar críticas e mostrar que o Palmeiras ainda está vivo e forte na briga pelos títulos. Vamos acompanhar tudo de perto, como sempre fazemos aqui no Só Rivais, com olhar atento, análise crítica e respeito ao tamanho dos clubes envolvidos. Porque aqui, rivalidade é tratada com seriedade. E futebol é mais do que paixão, é história sendo escrita a cada rodada.